Shalom, shalom, am shelohim, shalom ha'adon Yeshua HaMashiach, Hashem Eloheinu Yivarech otcha meod. Ani kan har hazeitim, ken, ani kan har hazeitim. Hayom hu yom chamishi, yom shelosh ezre befebruar 2020. Ani kan har hazeitim. Shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Eterno esteja abençoando a sua vida poderosamente neste momento. Eu estou aqui em Eretz HaKodesh, na Terra Santa, mais precisamente em Jerusalém, mais precisamente no Har HaZeitim, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o local onde o nosso Senhor Jesus Cristo passou a última semana antes de ser conduzido à cruz do Calvário. Aqui também, após a sua ressurreição e cumprindo-se o seu tempo nessa terra, a sua ascensão foi exatamente aqui, bem próximo onde eu estou, do monte onde eu estou. Foi aqui que o nosso Senhor Jesus se ascendeu aos céus, conforme escrito em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que ele, junto com os seus discípulos, estava aqui, quando de repente Jesus foi se ascendendo ao céu, subindo ao céu, e de repente, os discípulos olhando, um anjo do Senhor aparece e diz assim: varões galileus, por que olhai para o alto? O mesmo Senhor, aleluia, que foi recebido em cima no céu, também há de vir, como para o céu o viste ir. Exatamente aqui, Har HaZeitim, no Monte das Oliveiras, Jesus se ascendeu aos céus. E é exatamente aqui que, após o arrebatamento da igreja, depois que ele arrancar a igreja, a sua noiva da terra, ele descerá para novamente colocar os seus pés aqui. Onde os meus pés estão, ele vai colocar os seus pés. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existe um mistério muito forte na porta dourada. Como agora está à noite, eu estou aqui exatamente no Monte das Oliveiras orando e resolvi gravar esse vídeo, essa revelação para todas as nações. Porque ali, naquela porta dourada, quando editarmos o vídeo, vamos colocar uma seta para você ver e vou colocar também algumas imagens durante o dia que foi coletada da porta dourada, a porta que dá exatamente para o Oriente, ou seja, o nascer do sol. A porta dourada foi a porta pela qual, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai descrever Pedro e João subindo junto ao templo, à hora da oração a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta formosa para pedir esmola. Exatamente ali. Era a entrada do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Exatamente ali. E essa porta, hoje, ela se encontra fechada. Ela não está mais aberta. Hoje, essa porta se encontra fechada. E há um mistério do porquê esta porta se encontra fechada. Há um mistério do
Então por que essa porta, chamada Porta Dourada, se encontra fechada? Qual é o mistério? Veja comigo. Livro de Ezequiel, capítulo 44. A partir do versículo 1 diz assim: o homem conduziu-me à porta exterior do templo, do lado oriental. A porta estava fechada. Essa é uma profecia de centenas de anos atrás. Uma profecia de centenas de anos antes de Cristo. Ou seja, o próprio profeta já tinha essa visão. A porta estava fechada. Por que a porta estava fechada? Versículo 2. E o Senhor disse-me: esta porta ficará fechada e nunca deverá ser aberta. Nenhum ser humano a deve usar, porque eu, o Senhor, Deus de Israel, passei por ela. Deve permanecer fechada. Aleluia! Quem é o Deus de Israel? O Senhor Jesus, que por várias e várias vezes ele saía daqui e ia para o Beit HaMikdash, pregava durante o dia, e à noite ele passava por aquela porta e vinha para o Monte das Oliveiras, orava, voltava, entrava por aquela porta e saía, vinha para o Monte das Oliveiras e orava. O Senhor Deus de Israel passou por aquela porta. Por ele passar por aquela porta, ela deve permanecer fechada. Mas como assim? Ela fechou-se. E fechou-se exatamente em um tempo profético. Preste atenção no que vou lhe dizer. Depois que o Senhor Jesus passou por aquela porta, ela trancou-se. A profecia de Ezequiel 44 se cumpriu. Ninguém mais passa por aquela porta. Ninguém mais passa. E é interessante porque Jerusalém, Israel, já passou por muitas guerras, batalhas, destruições, construções e destruições. Mas no ano de 1526, Suleimã, ou também conhecido como Solimão, Suleimã, o Magnífico, estava reconstruindo os muros do Beit HaMikdash. E de repente, lá naquela porta existe a marca, o sinal da porta até hoje. Está lá o sinal da porta até hoje. Suleimã ia deixar a porta aberta, só que vêm os árabes e começa a dizer para o Magnífico: olha, há uma profecia dos judeus dizendo que o Messias vai passar por essa porta, então é melhor fechar essa porta. Só que nem eles sabiam que eles estavam trabalhando para o próprio Deus, para o cumprimento da palavra do Senhor. É assim que Deus faz. Deus usa quem Ele quer para cumprir a sua palavra. Ele usa quem Ele quer. Suleimã, o Magnífico, não sabia, mas ele estava trabalhando para o próprio Deus. Aleluia! A porta fechou. Aí os árabes dizem assim: agora os judeus não vão conseguir entrar aqui, porque se entrasse aqui um judeu e falasse que era o Messias, eles iriam acreditar, porque é uma profecia sobre isso, que o Messias entraria por essa porta. Então Suleimã fechou no ano de 1526, fechou a porta e cumpriu-se a profecia de Ezequiel, capítulo 44. Aí você me pergunta: pastor, mas e aí? Até quando essa porta permanecerá fechada? Sim, até o grande dia do Senhor. Existe um dia chamado grande dia do Senhor, onde o próprio Deus reunirá
os exércitos de todas as nações para lutar e guerrear contra Jerusalém. Nesse dia, a noiva de Cristo estará com ele. Nesse dia, você e eu, a igreja, descerá com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os pés do nosso Senhor pisará no mesmo monte pelo qual ele se ascendeu ao céu. Exatamente aqui onde eu estou. Exatamente aqui onde eu estou. E nesse dia está descrito em Zacarias capítulo 14. Vai ser nesse dia que aquela porta vai se abrir novamente. Ah, mas Suleimã, o Magnífico, e os árabes tiveram uma ideia excelente. Qual ideia? Para que nenhum judeu passe por aquela porta, além de fechar a porta. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram um cemitério. Exatamente ali, antes de chegar à porta, existe um cemitério. Há um cemitério em volta de todo o muro aqui, o muro oriental. Exatamente para que nenhum judeu pise ali e passe por aquela porta. Por quê? Porque os judeus, isso é cultura, os judeus não pisam em terreno contaminado. E terreno contaminado é um terreno onde jaz um morto. Então os árabes pensaram, já que os judeus não pisam em terreno contaminado, vamos construir um cemitério. Aí, nunca eles vão entrar por aquela porta. O Messias nunca vai entrar por aquela porta, porque o Messias é judeu, é filho de Davi. Aleluia! Então, como sendo da raiz judaica, o próprio Messias também não pode passar por aquela porta, não pode passar por aquele terreno, porque ele está contaminado. Há um cemitério ali. Mas ouça o que vou lhe dizer. Há um mistério muito profundo nessa palavra. Nesse grande dia, algo acontecerá. Zacarias capítulo 14 diz assim, versículo 1, aproxima-se o dia do Senhor, dia em que os teus bens, Jerusalém, vão ser repartidos no meio de ti. O Senhor reunirá todas as nações para atacar em Jerusalém. Conquistarão a cidade, assaltarão as casas, violarão as mulheres e levarão para o cativeiro metade dos habitantes, ficando apenas um resto da população. Aleluia, versículo 3. Mas o Senhor irá lutar contra as nações, como quando luta em dia de batalha. Nesse dia, oh, como é profunda a palavra de Deus. Nesse dia, o Senhor apoiará os pés no monte das oliveiras aqui. O Senhor apoiará os pés no monte das oliveiras, que está em frente de Jerusalém. Olha para lá. Jerusalém. Daqui você vê Kol Yerushalayim. Toda Jerusalém. Está aqui o monte. De frente para Jerusalém. A oriente. Oh glória! O monte das oliveiras irá abrir-se ao meio e aparecerá um grande vale, de oriente para ocidente. Metade para um lado e metade para o outro, e abrirá-se um vale enorme. Uau! Que lindo é a palavra de Deus. Ouça isso. Como que o monte das oliveiras vai fender-se? Simples. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. Quando Jesus morreu, ao haver um terremoto, os mortos ressuscitaram.
Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. E uma vida ergueu-se da sepultura. Quando Jesus voltar com a sua igreja e colocar os seus pés aqui, também haverá um terremoto. Além do monte se fender, dividir-se em dois, acontecerá algo muito forte. Aí entra um mistério. Já que o Messias não pode pisar em terreno contaminado, porque os árabes construíram um cemitério para que nenhum judeu passe por ali e diga ser o Messias. Sabe o que vai acontecer nesse grande dia? Quando ele colocar os seus pés aqui, os mortos ressuscitarão. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Não haverá mais cemitério ali, não haverá mais morto ali, porque Deus é um Deus de vida. Então, quando Ele colocar os seus pés aqui, não haverá mais morto ali, ou seja, não haverá mais contaminação no terreno. Então Ele passará, a porta estará aberta, porque o monte vai fender-se de um lado para o outro. Exatamente, eu estou aqui exatamente no rumo da porta para lhe dizer que esse dia está chegando. Os mortos ressuscitarão e os homens que tentaram fazer com que a palavra não se cumprisse vão se frustrar, porque tudo o que Deus diz se cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ouça isso, neste grande dia, o dia que o Senhor colocar os pés, onde eu estou com os meus pés, vai acontecer esse grande evento. A porta que foi fechada por Suleimã, através de uma palavra profética, será aberta nesse grande dia. E o grande rei passará por ela junto com a sua igreja. Ouça. Terminando esta palavra, eu quero dizer para você que está aí, do outro lado, decida-se, porque Jesus está voltando. Ele buscará a sua igreja para cumprir todas as promessas. Receba essa palavra no seu espírito, diretamente de Eres HaKodesh, diretamente da Terra Santa, diretamente de Jerusalém. Eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor, sobre a sua casa, o despertamento e a sede de buscar a palavra e a presença do querido amigo Espírito Santo. Em o nome de Jesus, como representante de Deus na terra, com os meus pés firmados no Monte das Oliveiras, eu declaro, Hashem Eloheinu Ivarer Otha Meod. Que o eterno nosso Deus te abençoe muito. Shalom, shalom.